Atenção, Cintia Haddad não foi sozinho. Não foi sozinho, tem vários assessores, destaco aí o secretário executivo da Fazenda, o Dário Duriga, e também o secretário extraordinário para a reforma tributária, que é o Bernardo App, além de outros assessores também. E essa imagem produzida na chegada do ministro Fernando Haddad, ele mostra a união da equipe econômica, mas também ela traz a seguinte leitura: o governo está indo ao encontro do Congresso, levando aquele projeto que lhe é mais caro, aliás, mais caro ao país, Sim, né? No sentido de que são quase 40 anos esperando por uma reforma tributária, que segundo o ministro, na rápida entrevista que ele concedeu aos jornalistas, a partir daí faz com que o sistema tributário brasileiro seja um dos mais modernos, essa é uma expectativa, saia dos 10 piores para entrar no ranking dos 10 mais modernos. Isso não é pouca coisa. Então, o que essa imagem gera é preciso um comprometimento da Câmara e do Senado. E o presidente Lula, ao impor essa ida do Haddad, fortalecido que está com os seus assessores, ele está dizendo o seguinte: isso não é algo do executivo, porque a frase do Haddad é isso. Quando ele diz extrapola do poder executivo, ele está dizendo exatamente que os demais entes federativos têm uma participação, têm um dever nesse processo que deve finalizar com a conclusão, com a implantação de uma reforma tributária, que é tão necessária para o país, para a modernização, para o desenvolvimento. Então, até o fato da versão estar impressa, hoje ninguém imprime mais nada, mas ele foi lá em mãos levar 300 páginas, todos os artigos, né? Ainda os parlamentares vão se debruçar sobre esses artigos, mas ele deu o sinal, o governo deu o sinal. E no momento em que foi atacado, que o seu ministro das Relações Institucionais foi atacado. Quando você me perguntou nessa semana se eu esperava alguma coisa daquela tentativa dos ministros de conversarem com Lira, de intermediar, e eu disse que não esperava nada, que esperava no encontro do Lula com o Lira, era disso que eu estava falando, porque realmente o encontro dos dois gerou um pedido de desculpa tímido, mas um pedido de desculpas do Lira em relação ao Padilha, e também uma liberação de dinheiro, que é tudo que o Arthur Lira, ele só trabalha nessa linha, né, de conseguir mais dinheiro para os parlamentares. Então a gente vê, pelo menos de agora, um apaziguamento, mas também um enfrentamento do governo, uma estratégia de enfrentamento ao dizer o seguinte para a sociedade: olha, a gente está aqui entregando o nosso projeto e a gente espera a mesma responsabilidade, o mesmo compromisso que o governo teve na preparação desse projeto, na elaboração, na discussão e tudo que o governo precisou ceder para aprovar essa reforma tributária, e não é pouca coisa, ou como diria o Haddad, nós não estamos falando de algo que não tenha relevância, a gente está falando de milhões e milhões de reais que entraram aí no cofre público do Parlamento Brasileiro. Olha, a gente viu aí o próprio ministro, Kátia, porque às vezes a gente fica, reforma tributária parece algo tão distante da gente, né? Mas o ministro fala em impacto nos preços para o consumidor e fala de 10 a 20% de aumento do PIB, ou seja, uma projeção espetacular para o país, Kátia. Não é pouca coisa. É um impacto que realmente pode impulsionar, vai impulsionar a economia do país, e quando isso acontece, é bom para todo mundo. As notícias do governo federal que movimentaram o país. Alessio Rodrigues. Ananias, eu lembro que a gente comemorou muito aqui no Ciência Política quando iniciou as discussões sobre a reforma tributária, lá naquela esperança inicial de que poderia finalmente sair, depois de décadas, uma reforma tributária justa, né? A gente comentou também que não era a ideal, mas que no momento era a única que poderia ser apresentada com o cenário do Congresso atual, né? Parlamentares de opiniões, de ideologias muito diferentes, posicionamentos muito diferentes. E com tudo isso, Ananias, eu só lamento o poder de barganha, né, que Arthur Lira ganha ainda mais
né, com esse processo agora da reforma tributária chegando ao Congresso. A gente sabe que essa semana o governo Lula acabou liberando aí bilhões em emendas justamente por conta de pautas bombas, e eu coloco inclusive a reforma tributária dentro desse grupo de propostas, de projetos enviados pelo Executivo ao Congresso. E isso aumenta, né, querendo ou não, a influência, que já não é tão pequena, né, de Arthur Lira, o presidente da Câmara, que articula ali com praticamente a grande maioria do Centrão e também do Congresso como um todo. Então, nisso tudo, eu só lamento realmente esse poder de barganha que Arthur Lira acaba de ganhar também com essa influência, né, aumentada, né, Nilson? A gente está falando bastante